Olá, estamos abrindo aqui mais uma edição do nosso painel regional Debates. Segunda a sexta você confere, acompanha com a gente personalidades aqui da Baixada Santista e do Brasil, discutindo e debatendo os temas importantes aqui para a nossa região, as nossas dificuldades, as nossas demandas e, claro, na medida do possível, apontando aí saídas e soluções para todas essas questões que envolvem a região. E, claro, também colocando em pauta e debatendo aqui com você os assuntos importantes a nível nacional também. Lembrando que a reprise do painel regional Debates é às 20 horas, 8 da noite, e depois, na sequência, não é, após o JB, às 22 horas, você acompanha e confere o painel regional, sempre com entrevistas importantes e discussões também sobre a região e sobre o Brasil. Nessa edição, mais uma vez, a gente recebe aqui o advogado Ayrton Cinto, ligado e sempre antenado com as questões importantes da nossa região, mas mais especificamente a cidade de Guarujá. Boa tarde, tudo bem, Ayrton? Tudo bem, Edgar, mais uma vez, satisfação estar com vocês aqui para a gente poder falar um pouquinho dos problemas, mas principalmente das soluções para esses problemas lá da nossa querida Guarujá, sofrida Guarujá e Vicente de Carvalho, mas também de toda a região aí. Iberê Cirna, professor de marketing político, mais uma vez conosco aqui no painel Debates. Boa tarde, tudo bem, Iberê? Boa tarde, Edgar, é um prazer estar na companhia de vocês. E o Heraldo José dos Santos, jornalista, advogado, mais uma vez participa, colabora conosco aqui também no painel. Tudo bem? Boa tarde, o Heraldo. Tudo bem, boa tarde, Boturão, boa tarde, Ayrton Cinto, combativo, advogado lá do vizinho município de Guarujá, e também o professor, o nosso sempre professor Iberê Cirna. Uma honra estar nessa bancada e boa tarde também a você de casa que nos assiste. A você de casa que nos acompanha, né? Sempre à sua disposição, 3017 91 10. Para você ligar, participar conosco, enviar o seu comentário, enviar aí a sua sugestão, as suas questões, né? Perguntar aqui aos nossos debatedores sobre os assuntos que a gente discute aqui, que a gente coloca em pauta ao longo do programa. Pelo site da TV Santa Cecília, você acompanha a gente em tempo real, acompanha a gente online, clicando lá no ícone painel regional, né? Pelo Facebook, você compartilha conosco, facebook.com/painel regional. E depois do programa encerrado, ele fica disponibilizado para você no YouTube. Você acessa lá, revê os melhores momentos, os trechos mais interessantes, ou quem sabe, não é? Você revê o programa por inteiro, se você achar mais interessante, e com certeza você vai achar isso, eu tenho certeza, nessa edição do programa, já que eu vou agora na abertura, né? Mais uma vez destacando os parceiros nossos aqui do dia a dia, como o Jornal Diário do Litoral, o DL, que sai e circula por toda a Baixada Santista com esta manchete aqui, né? PM de Santos envolvido no tráfico internacional. Manchete importante, não é? Ele foi preso com 20 quilos de pasta base de cocaína na balsa. Um empresário estaria no esquema. Mais detalhes, mais informações nas páginas do Diário do Litoral, como vão poder acompanhar aqui o Ayrton Cinto. Eu passo aqui um exemplar ao Ayrton, na sequência para o Iberê, e lá na ponta também para o Heraldo, tá certo? E além do DL, do Diário do Litoral, a gente destaca também, do mesmo grupo de comunicação, né, do Diário do Litoral, o Gazeta de São Paulo, jornal que circula na Grande São Paulo, né, e mais de 250 cidades pelo interior do estado, Vale do Ribeira também. Sisu tem mais de 2 milhões de inscrições, é isso? De inscritos. Sisu tem mais de 2 milhões de inscritos e o número é 31% do que foi constatado em 2013. O Sisu oferta vagas de educação superior em instituições públicas através do polêmico, estranho e esquisito Enem, né? Na sequência que a gente passa aqui também aos convidados, o Gazeta de São Paulo, que traz aqui a foto central, né, do craque português Cristiano Ronaldo, que com justiça, né, nesta temporada de 2013 levou o troféu de melhor do mundo, e o Pelé, o rei Edson Arantes do Nascimento, estava lá na festa e foi também justamente homenageado como o eterno rei do futebol, o eterno melhor de todos. Bom, a gente tem aí uma série de questões, assuntos importantes para debater com relação à cidade de Guarujá, algumas curiosidades, né? E a coisa não anda bem lá para o lado de Guarujá, anda tão complicada que ontem um raio caiu na praia da Enseada e levou a óbito uma turista, né? Quero fazer aqui justiça, né, ao jornal A Tribuna, que graças ao seu repórter fotográfico, o Rogério, me fale o sobrenome aqui? Rogério Soares. Rogério Soares, né, o Heraldo? Trabalhou com ele, né? Trabalhei, profissional. Bastante tempo, bom profissional, né? Mais competente. Rogério Soares estava lá cobrindo alguma pauta, né, provavelmente, e de repente, do nada,
para a sorte dele profissional e, claro, para um azar terrível, né, da vendedora profissional de vendas que estava ali para curtir a praia da Enseada e toda a sua família, evidentemente. O raio caiu, não sei se exatamente em cima dela, se ao lado, se no mar, eu sei que caiu naquele momento e a levou a óbito, né? Ou seja, uma cena absolutamente desagradável, né? A gente comentava aqui antes do programa começar, né? A gente era moleque, jogava bola na praia, debaixo de chuva, com sol, com trovoada, não sei o quê, e não havia esse noticiário tão frequente aí de raios caindo e vitimando pessoas. Hoje em dia isso é a coisa mais frequente do mundo, não, Ayrton? É uma coisa surpreendente, né? Mas foi acontecer justamente em Guarujá. Em Guarujá, Parece que Guarujá realmente está fadado a sofrer com essas questões negativas aí. Mas eu acho que tem a ver com a mudança do clima, a alteração que o ser humano aí vem de forma indiscriminada, mexendo com a natureza, alterando aí mananciais, poluindo como sempre poluía cada vez mais. Eu acho que isso tem a ver, não sou especialista, mas pelo que a gente acompanha de uma forma geral, isso deve ter a ver com certeza, com certeza tem a ver com a alteração aí climática. E aí, Berê, você que é físico de formação, tem alguma explicação para isso? Eu acho que nós não é nenhuma novidade, não. O que nós tivemos foi uma migração, sim, do interesse da mídia, viu? Então, antigamente caiu o raio na cabeça de alguém, não era notícia em lugar nenhum. Hoje você tem equipes aí da Atena, sei mais de quem lá, que é capaz de seguir o raio, porque aquilo dá um sensacionalismo e tal. Então não é a novidade de raio. O Brasil até pela sua... o raio da novidade. O Brasil pela sua posição geográfica é propício a esse tipo de coisa, entendeu? Então sempre tivemos raio, viu? É que agora o raio antigamente não era notícia, agora ele é um sensacionalismo exorbitante. Hoje todo mundo tem uma câmera, tem um celular. Hoje é muito rápido, né? Talvez seja isso, é verdade. Bom, destaca-se a foto jornalística, né? Parabéns aí ao Rogério Soares, porque, é claro, a desgraça de alguém acaba se transformando na felicidade de outro. Profissionalmente, uma foto fantástica, né? Só faltou ele pegar o raio caindo, né? Não era? Mas pega o raio. Pegou o raio mesmo. O raio o raio se direciona para o mar e o mar, né? Até atingir aquela turista, né? A salinidade do mar é que acaba levando para lá. Agora, mas eu ouso discordar aqui do professor Iberê, porque eu acho que há uma incidência muito maior, sim, de raios. Nós tivemos ainda mesmo nessa semana um outro evento dessa natureza que atingiu um prédio lá em Praia Grande, né? Que arrancou parte da lateral do prédio. E com mais incidência também mortes por raios aqui na nossa região, né? Bastante acentuado. Eu não sei, eu acho que mexeram realmente na natureza demais, viu? Posso dar uma colocação aqui, que na verdade o Heraldo... O que nós temos que entender é o seguinte, o raio, na verdade, é o que a gente chama na física o poder das pontas. Então, cada vez que eu tenho uma ponta, eu sou um atrativo de raio. Como nós temos os prédios aí de 40, 50 andares, naturalmente são atrativos. Por esta razão é que existe a recomendação, não fique embaixo de árvore, porque é o tal do poder das pontas. Obviamente nós vamos ter mais, porque nós também temos mais prédios, nós temos uma pulverização na orla, vai cair raio como caiu lá na Praia Grama, quando corre o risco. Por esta razão, o para-raio acaba tendo um grande sucesso aí nesses grandes prédios. E como é que o raio atingiu o prédio lá e que desmontou parte lá da sacada, lá do edifício, lá com os para-raios? Não estava funcionando, então. Devia ter se desviado? Possivelmente o para-raio não tivesse funcionando. A salinidade ideal que ele tem que ter na Terra. Já que se registrar também no caso dessa turista, que houve ali o alerta dos guarda-vidas, né? Olha, não se aproxime do mar porque está tendo muito raio, muito relâmpago. E curiosamente ela se aproxima do mar com os braços abertos, né? As pessoas ficam encantadas, né, com o mar, né? De tudo acho que a gente tem que levar em consideração, aproveitar no sentido positivo da fatalidade e reforçar para que as mães, os pais e os adultos também. As mães e os pais não permitem as crianças. O tempo fechou, não precisa chover. Fechou o tempo, sai da praia. Sai da praia. É uma ameaça qualquer, sai da praia. Vai para casa. Vai para baixo de um prédio, se esconde direitinho. Exatamente. E vamos tocar a vida para frente, que é melhor, né? O raio cai 2 vezes na mesma árvore? Cai, né? Então é história aqui. História. No Santos caiu 3 vezes, né? Fazer o quê, né? Acontece, é assim. Bom,
Semana passada nós tivemos uma notícia também muito complicada, muito triste, sobre o atentado, o assalto sofrido por um representante da Cruz Vermelha, né? Ele vinha como turista também, fez 2 paradas em Guarujá, conversou lá com 2 pessoas, foi assaltado uma vez, foi assaltado a segunda vez e acabou levando um tiro e acabou sofrendo, passando por uma cirurgia no Hospital Santo Amaro, e parece que a cirurgia foi bem sucedida, né? E ele, ainda bem que não houve óbito, nem nada maiores problemas, pelo menos é o que a gente imagina, que não houve mais notícias a respeito desse caso. Mas é outro problema sério que vive a cidade de Guarujá, essa questão da insegurança, justamente Guarujá, que continua lutando para ser subsede, para trazer uma seleção aqui para fazer os treinamentos para a Copa do Mundo, né? E anteontem, mais um assalto na Vila Zilda, no mesmo local, um médico foi baleado. Depois de ter aberto a porta da sua esposa, creio eu, companheira, ela entregou a bolsa e o bandido disparou e acertou aqui a costela do médico, também foi socorrido. E pela informação última que tivemos ontem, é que estava bem, infelizmente. O que causa absoluta indignação para nós moradores, nós políticos do Guarujá e Vicente de Carvalho, principalmente como morador, é que isto é um fato recorrente há anos. A gente ouve propostas da boca para fora somente, não vimos ações, a gente não se depara com ações nem da Câmara Municipal, porque não vem o vereador me dizer que ele não pode fazer nada, que ele é fiscalizador, legislador, quem executa, quem faz plano, quem deve colocar câmeras de monitoramento nessas áreas de vulnerabilidade é a prefeita, não interessa, se ela não coloca, você tem que fiscalizar e cobrar. Esse ano nós fechamos com pouquíssimo trabalho legislativo, a produção legislativa da Câmara Municipal do Guarujá foi sofrível, para dizer o menos, neste ano de 2013. E eu vejo que, com a entrada nesse ano de 2014, que haverá eleições para deputado federal, estadual e governador e presidente, e senador também, eu vejo, a gente não ouve ninguém da Câmara Municipal, eu falo dos 17 vereadores do Guarujá, se importando com os problemas da cidade. A Câmara nem voltou a trabalhar e a gente só escuta nos lugares políticos e não políticos da cidade, dobradas, vamos ser candidatos, nós vamos trabalhar. Cuida da cidade, a Câmara tem que cuidar da cidade. Então, quando você vê a falência de um serviço público que é de absoluta essencialidade, que é a segurança, porque na Vila Zilda bastava você colocar o monitoramento por câmeras, você colocar mais guardas municipais, que são poucos para o Guarujá, de acordo com a nossa população, o número de guardas é inferior à média nacional. A gente precisa fazer com que o governo do estado definitivamente preste atenção nessa questão de segurança. Eu insisto, acho que eu já disse isso aqui e repito, vou usar o Santos como um exemplo, não como uma concorrência, ao contrário, o Santos é uma cidade irmã do Guarujá, será talvez ligada por um túnel, aí vai ficar mais próxima ainda, ligada fisicamente agora com o Guarujá, esperamos que sim, né? Santos tem um batalhão de polícia militar, se eu estiver errado, que me corrijam aqui ou depois, qualquer que seja o canal, o espaço, com mais ou menos 1.000 homens, um pouco mais de 1.000 homens, Boturão, Iberê, e a gente percebe que, Heraldo, a gente não vê essa atenção dispensada para a cidade de Guarujá, que tem um batalhão que serve Guarujá, Bertioga e Cubatão. Nós não temos, para servir o Guarujá, 200 homens da PM hoje trabalhando, tirando a Operação Verão. E vou dizer mais, nós temos estudos que a área ocupada, habitada pelo Guarujá, no Guarujá e Vicente de Carvalho, ela é 3 vezes maior do que a área em Santos habitada, que demanda policiamento preventivo e ostensivo. Então nós temos uma área de vulnerabilidade, em tese e na prática, 3 vezes maior que a de Santos, e temos um efetivo 3 vezes menor. Então eu quero até declarar a Polícia Militar do Guarujá e quem atua lá, que são absolutamente heróis. Porque trabalhar nessas condições para enfrentar essa criminalidade, que todo mundo sabe onde são os hot spots, como dizem os especialistas da Polícia Militar e Polícia Civil na questão de insegurança, os hot spots de vulnerabilidade. Todo mundo sabe que no turno da Vila Zilda os caras roubam mesmo. O marginal desce dos morros ali do lado e vai e assalta. Será que não há alguém com coragem, com comando, com pulso nessa cidade, seja para fiscalizar o executivo, ou seja, no executivo para executar e planejar e executar políticas de segurança pública na nossa cidade? Muito bem. Iberê, que acompanha também antenado sempre com essas questões de segurança, como o Heraldo, ele tem condições também de debater sobre esse tema aí, ou de questionar o Ayrton, enfim. Eu vejo assim, a lógica que a gente lamenta, né, que os municípios têm que passar por isso. O problema de segurança, eu
reputo como um problema nacional, né? Quiçá até mundial, mas é um problema nacional. Vamos analisar ele como um todo. Embora alguns lugares... Mas não tem esses alguns lugares, tem uma desatenção maior, eu acho. Sem dúvida, sem dúvida. Mas você tem também o litoral sul, tem sofrido muito aí também. Então, são alguns exemplos. A conurbação aqui de São Vicente, que é outro lugar, Sofre bastante. Sofre também bastante. Então, o problema não está diretamente no município. Lógico que nós lamentamos, Guarujá tem sido recorrente essa ação, até porque eu acredito que o histórico de Guarujá, que era a cidade dos ricos, né? Sim, 1970. A cidade dos ricos, as mansões, e ao mesmo tempo se descuidou um pouco e nós tivemos aí uma ocupação desordenada. São algumas dezenas de conjuntos chamados de favela que nós temos. Quer dizer, chegou a um ponto que se o Estado, que é responsável pela segurança, o Estado não investir, não é ficar mandando soldado na Operação Verão, não investir, não resolve o problema. Obviamente, nós temos aí uma população que oscila, né, muito na época de temporada, então fica difícil você dimensionar tudo, mas para nós e para os munícipes, pouco se me dá se é difícil dimensionar ou não. O que eu preciso ter é segurança. Então, essa coisa de colocar o guarda ali na porta do túnel ou na vila não sei o quê, também temos que entender que hoje os guardas e policiais estão muito mal armados, estão em menor número, porque esse Estado paralelo, que é do crime organizado, acabou tendo mais competência do que a própria polícia. Então também nós estamos vendo aí policial correndo, policial morrendo, policial se escondendo, porque muitos policiais têm que andar com a farda dentro da malinha, entendeu? E essa é uma situação de caos. Então, lamentavelmente, e aí o doutor Cinto está levantando a ideia de Guarujá, a gente acompanha, sabe que Guarujá é uma área extremamente crítica, mas eu também acho que segurança é um problema crítico no Brasil. Ninguém ainda apresentou um problema para solucionar esse problema. E aí, Geraldo, pois não? A solução eu acho que não é tão difícil, né? Hoje o crime é o que ele é hoje? Hoje é uma hemorragia, está sangrando. Sem dúvida. As cidades estão gritando. E o que faz o governo? Está inerte. Está inerte. Ele confia e manipula as estatísticas para dizer que existe uma sensação maior de segurança. Pura mentira, pura balela. O Falácia, jornal centenário da cidade, publicou aí domingo uma entrevista com o diretor do DINTER 6, doutor Aldo Galeano, dizendo que a inteligência policial reduziu o índice de criminalidade. Não reduziu. O índice que reduziram, os crimes que reduziram, furto de veículos. Por que reduziu? É simples. Porque os veículos saem de fábrica hoje com dispositivo de segurança. Porque se não impede, dificulta a ação dos marginais. E aquele que não sai, mesmo o cara que tem um motorista que tem um carro mais antigo, ele coloca lá um alarme. Então vai dificultar a vida do ladrão. E aí, na outra ponta, o que aumentou? Aumentou o latrocínio, que é um crime muito mais grave, né? Que é o roubo seguido de morte. Né? Ofende dois bens do ser humano. O principal que é a vida. E o segundo, o patrimônio. Então, quer dizer, os números são manipulados para passar a ideia de que tem segurança. Não tem. Volto a dizer, é uma hemorragia, tem que estancar. E, claro, depois, paralelamente, tem que investir no social. Porque, do contrário, meu amigo, a gente vai ter sucessivamente essas situações. Crime na rua, pouca polícia, e vem as autoridades dizendo, olha, nós reduzimos aqui e tal. E aquilo que reduziu, que é ínfimo, aparece como, nas estatísticas como uma redução significativa de crimes. Estão enganando a população. A solução passa, como disse o Heraldo, por dois projetos, dois planejamentos de gestão pública na área de segurança. Essa que nós falamos agora é aquela repressiva, aquela de impedir em loco a atuação do marginal. Existe a preventiva, que é a mais importante, que vai atuar socialmente dentro dessas comunidades que o Iberê falou, que a gente precisa, quando o adolescente está saindo da infância, ali 12, 13 anos, esse é o momento crítico de quem mora numa favela. Eu conheço muito bem, aliás, conheço todas a do Guarujá, e não é pelo Google, não, Google Earth, é porque eu frequento, porque eu vou, porque eu ajudo as associações de moradores. Quando chegam aos 12 anos, Edgar, Iberê, Heraldo,
ele fica numa dúvida cruel se ele vai partir para o crime, para a criminalidade, entre aspas, como eles mesmos falam, para a vida louca? Ou ele vai ter poder estudar num colégio período integral, ter um apoio do Estado, do município também nessas questões de fazer um curso técnico, porque não vai conseguir fazer uma faculdade até pela condição econômica. Falta um Senai no Guarujá, falta projeto na área da educação do Guarujá há muitos anos que vislumbre esta questão da prevenção na questão da insegurança. A gente tem que sair para o primeiro intervalo aqui no Painel Debates, mas antes sempre uma informação importante da Prefeitura de Santos para você, com relação às inscrições para o prêmio Irmã Dolores e o concurso fotográfico que vão até o próximo dia 31. Ainda dá tempo de participar do prêmio Irmã Dolores e do concurso Um Olhar para a Comunidade. As inscrições seguem, como eu disse, até o próximo dia 31 e as iniciativas integram o programa Heróis da Comunidade. No intuito de valorizar a cidadania, o Irmã Dolores, que é fruto da parceria entre a Prefeitura e a Mitra Diocesana de Santos, conta com 3 categorias: categoria Herói, categoria Mídia e categoria Universitário. Interessados podem enviar dados pessoais, descrição da ação, Herói, anexo do arquivo em PDF, mídia impressa e jornal laboratorial ou o link audiovisual para o e-mail prêmio Irmã Dolores, tudo junto, né? Prêmio Irmã Dolores, @santos.sp.gov.br. Já para um olhar para a comunidade, profissionais e amadores devem ir às regionais dos Morros, né? Avenida Santista 740, Zona Noroeste, Avenida Nossa Senhora de Fátima 456 ou área continental, Praça das Palmeiras, sem número. Você também pode acessar o portal de Santos, né? www.santos.sp.gov.br. Troféus e equipamentos serão os prêmios para os vencedores. O break e a gente volta em instantes. Bom, a gente volta com o segundo bloco aqui do nosso painel regional Debates. Recebe nesta edição aqui o advogado Ayrton Cinto, ligado às questões mais importantes, né? Antenado com a política de Guarujá, não é? E envolvido com a política de Guarujá. Você está afiliado a algum partido hoje? Hoje não. Hoje eu trabalho, eu me desfiliei ao final do ano com a campanha que a gente finalizou no ano passado a prefeito. Eu recebi um convite do Gilberto Kassab, inclusive ele esteve aqui, ano né? Passado, 2012. Perdão, nós estamos em 14, 2012, já, né? É verdade. Virou o calendário. Já. Virou, é verdade. E recebi o convite do Gilberto Kassab e do Ricardo Izar, que é deputado federal, para a gente compor aí e colaborar com a construção aí de um partido forte no Guarujá, o PSD, visando as eleições de 2016. E eu aceitei, fui muito bem recebido no PSD em São Paulo, pelo Gilberto propriamente, pelo Ricardo Izar, e a gente, mas independente da questão da sigla, da questão partidária, o nosso trabalho é o mesmo, a nossa intenção é a mesma, é criticar sim quando há necessidade, sempre uma crítica acompanhando de uma solução, pelo menos uma proposta, uma sugestão. Existem 2 formas de você criticar aí uma atuação política: para denegrir a imagem do seu adversário, e a outra que é criticar apresentando soluções, que é a que a gente adota. Então a gente vai imprimir aí no PSD, junto com o Ricardo Izar, junto com o Marco Boteon, que é o presidente aqui em Santos, e com a bênção aí do nosso presidente nacional, que é o Gilberto Kassab, aí imprimir aí o que é de mais importante, pelo que eu entendi e aprendi lá com o Gilberto, lá no PSD em São Paulo: serviço público eficiente e transparência na condução da gestão pública. É isso que a gente quer na nossa cidade, quer para a nossa região, uma batalha árdua, mas vamos entrar nessa guerra aí. Gilberto Kassab, que deve se lançar, mesmo candidato, esteve aqui no programa conosco, você lembrou bem? Deve se lançar candidato a governador, né? Vem, apesar de alguns boatos criados por algumas aí, tendências contrárias aí, dizendo que ele não seria candidato, hoje eu afirmo para você que se o PSD tiver candidato a governador, o candidato será escolhido dentro das bases. É a doutora Alda Marco Antônio que está fazendo isso dentro do Estado, indo aos diretórios, indo à base do partido. Se o PSD tiver candidato, você não tem certeza ainda de que isso vai acontecer? Eu tenho certeza, mas quem deve dar essa notícia, obviamente, é o Gilberto Kassab, mas eu tenho certeza que ele vai desempenhar um papel importante nas eleições desse ano e determinante. Veja bem, ele está fora do cenário político, não detém cargo político, né? Cargo não tem mandato, e ele aparece na intenção de voto espontânea com quase 10% no Estado, hoje. O dobro, mais do que o dobro praticamente, do que o candidato da presidente Dilma, que é o Padilha, né? Que é o ministro da Saúde. Então, ele partindo já de praticamente 10% na intenção de voto, isso é um punch muito grande, aí, muito importante. E vai depender, obviamente, aí das propostas dos demais candidatos e tal.
Mas eu creio, estou muito feliz no PSD e creio que a gente vai poder trazer essa experiência para o Guarujá, para Vicente de Carvalho, para poder imprimir, para poder colocar à disposição da sociedade nomes bons que tragam aquilo que eu falei que é o mote central aí do partido e da ideia do Gilberto, que é serviço público eficiente e transparência na condução da gestão pública. Iberê Cirna conosco também, professor de marketing político, o nosso Heraldo José dos Santos. E rapidamente, só para a gente engrenar nesse tema aí, e depois voltar ao Guarujá, vai demorar para pegar a política em 2014, não? Não, já está engrenado. Você já está pegando? Já está pegando, Eu opa. acho que já acendeu aí. Agora, depende do estilo que está se pegando política. Particularmente, eu não gosto muito, não. Né? Ainda é uma coisa muito pela... As articulações, você diz, as né? articulações. Articulações, né? claro, sempre estão Campanha, pegando. efetivamente, campanha. A gente aprendeu que com produto da legislação, produto da dificuldade de campanha, de definição política dos partidos, nós temos aí, nos últimos 4 meses, sim, efetivamente, campanha. Até então é aquela, entendeu? Namora com um, namora com o outro, agora eu tenho candidato, agora não tenho, vou sair, aquele é vice. E nós ficamos nesse imbróglio todo. Alguns candidatos já são definidos, né? E eu fico assim um pouco preocupado, porque está tentando se acelerar. E este ano aqui vai ser um ano complicadíssimo. Né? Nós estamos saindo aqui da temporada, estamos falando, já entramos no carnaval, uma beleza, vamos sambar, acabou o carnaval, já estamos aqui na arquibancada, que vai ter Copa do Mundo, e muito bem, agosto, acabou a Copa do Mundo, já vamos pensar aí efetivamente na eleição. E aí então, o ano acabou. Aí o ano acabou. Então, em 2015, o Papai Noel está esperando já. Nem estacionou o trenó ainda, viu? Ele já vai ficar com ele prontinho ali, porque vai passar tão rápido. Né? Então, nós vamos ter assim, a eleição vai ter um espaço muito curto, esse ano em especial, por conta da Copa, por conta do Carnaval ser em março, ele vai ter o quê? Um espaço muito curto para se fazer política. Então, a política vai ficar nessa água morna que está aí. É isso, Heraldo? Eu acho que sim, já foi detonada realmente a campanha e chamo um destaque aqui para a posição da Marina Silva, né? Ela já está dando as cartas aí para sustentação desse apoio aí ao Eduardo Campos, o PSB, e já disse que não quer, né, coligar com o PSDB em São Paulo. Ela disse a quem? Ao Eduardo Campos. Bateu Quem, o pé. mas quem, hoje eu conversei com uma pessoa muito próxima ao PSB, próximo ao PSB não, ligado ao PSB paulista, muito próxima ao ex-prefeito e presidente do partido, deputado Márcio França, né? E essa pessoa me questionava exatamente isso. Você ouviu a Marina dizer isso aonde? Em que emissora de rádio, em que emissora de TV, destacado em que reportagem, em que entrevista, a que veículo de comunicação ela falou isso, teria dito isso? Porque o PSDB entrou no governo do Eduardo Campos em Pernambuco. Então existem assim umas informações meio trocadas, né? Nós já comentamos aqui, debatemos aqui, tal, essa situação toda aqui, o Heraldo coloca bem uma questão importante, né? Que envolve até uma figura importante de peso aqui da Baixada Santista, que pode ou não se aliar ao governo bem cotado para sair a vice do governador. Como vice. Mas essa pessoa me fez esse questionamento, eu parei para pensar, falei, realmente você tem razão, né? Mas, Edgar, essas questões... Não houve assim uma entrevista dela... mas nem pode. Essas questões são mais de bastidores mesmo. São questões de bastidores. E a gente tem que dar um certo crédito, porque não é São Paulo isoladamente. Ela quer também, ou melhor, ela não quer essa coligação com o PSDB lá no Pernambuco também. Mas já está feita. Sim, mas ela diz que insiste para que tenha candidatura própria, lá o PSB. Quer dizer, então eu acho que pelo menos está dando um molho aí e pode até salgar. Onde a fumaça pode ter fogo. Mas também não podemos esquecer que os dois fizeram parte do governo petista. Do governo petista. Quer dizer, também... Então, assim, esta política no Brasil é uma coisa curiosíssima. Mas saíram bem, os dois saíram bem do Aí governo. você pega o Aécio era cantado e dito e pronto, que era o plano B do PT lá atrás, lembre disso. Então, esta coisa me parece uma água com açúcar e ninguém faz proposta real para esse país. Nem a oposição, nem a situação. Nós estamos num mesmismo. Quando você tiver agora a discussão, estão empurrando para que a eleição vote preste atenção, menos ruim. Eu nunca vi uma coisa dessa. Por isso que hoje o cenário é absolutamente favorável, creio eu, não sei vocês. Sim.
Para Dilma, para a reeleição da Sem Dilma. dúvida. A Dilma não está fazendo força nenhuma e ninguém abaixo dela cresce. E quando começar a propaganda muito bem elaborada pelo Partido dos Trabalhadores, com muito dinheiro empregado, como sempre, uma propaganda muito bem feita, com excelentes profissionais da área, ela vai disparar. Esse é o cenário que eu enxergo hoje, a leitura que eu faço hoje. Ela dispara e a probabilidade de ela ser reeleita no primeiro turno hoje é grande e poderá ser enorme daqui para frente se a oposição, incluindo Eduardo, Marina, Aécio, não se colocarem definitivamente com propostas. Continuam naquela questão simplesmente de discutir politicamente e ideologicamente algumas questões. Né? Tá, então a Dilma hoje, a equipe da Dilma e o PT está nadando de braçada nessa questão. Só uma pessoa, Ayrton, derrota a Dilma. Chama-se a economia brasileira. Só isto é o perigo para ela. Mas como ela tem a caneta e tem o cofre, ela vai empurrar todos os trilhões de dívidas, claro. Ela vai empurrar tudo para frente, entendeu? Um amigo meu, depois aqui nós vamos ver. Meu amigo não. O resultado aí do campeonato mundial que vai ser no Brasil também esse ano, também não pode influenciar um pouquinho? O estudo feito, o futebol não tem nenhuma importância para o processo eleitoral. Basta você fazer uma retrospectiva das Copas e dos presidentes. Ou foi reeleito... Mas gastou-se muito dinheiro, professor. E se nós não ganharmos, o eleitor, o torcedor que é mais fanático, ele pode dizer o seguinte: olha, galera, gastaram tanto dinheiro, não prepararam o time, nós ainda perdemos, então não vou votar nesse governo. Vou dar um castigo na Dilma. Aí você sabe esses grandes estádios, quando a gente sentir que está perdendo a Copa, ele vai virar uma arena comum para a comunidade, para você com as famílias. As crianças podem jogar bola, o pai pode ficar na arquibancada comprando sorvete. Aquilo vai virar, vão dividir em 4, faz teatro. Para tudo se dá jeito. Em 98, só para reforçar aqui, em 98 o Brasil perdeu aquela final fatídica lá, não é, que o Ronaldo Fenômeno teve o tal chilique lá, para a França, né? 3-0, foi uma derrota meio acachapante numa final de Copa do Mundo, né? E o Fernando Henrique Cardoso foi reeleito presidente da República. Tem nada a ver. O Serra sempre em 2002 o Brasil foi Mas a economia estava muito bem em 98, né? Nós vimos hoje também está, pô. Não está. Hoje também está. Acho que não. Leia no jornal. Nós temos números. Leia no jornal. As pessoas sentem. São preocupantes. A moeda estava valorizada em 98. Então, nós vimos do plano. São dois Brasis, Geraldo. Não, e só para completar, em 2002 o Brasil foi penta, o presidente era Fernando Henrique, o candidato chapa branca oficial era Serra, e quem ganhou a eleição foi o Lula. Sim, não tem nada a ver. Deixa eu só brincar com essa coisa da economia. A economia nós temos dois... Não brinca muito não, hein? Não, nós temos duas análises aí. A economia está muito bem na caneta do Manteiga, do presidente. Não, está tudo muito bem, a inflação, não sei o quê. O PIBinho, eu já falei isso aqui na TV. O PIB cresceu 0,5%. Você que está nos assistindo aí, pega a sua carteira, dá uma olhadinha lá dentro, vê se você tem dinheiro para ir na feira no sábado, no domingo, vê se o senhor tem dinheiro, vê quanto é que está a inflação. Então, isto tudo Mas o Natal, o resultado do comércio do Natal de 2013 diz exatamente aquilo tudo que nós estamos aqui. Mas são duas economias. As pessoas seguraram o bolso, ao meu ver, nem tanto por essa falta de dinheiro no bolso, mas muito mais, na minha opinião, por falta de perspectiva positiva para 2014. Você sabe qual é o nível de endividamento? Eu tenho um troquinho aqui no bolso, eu posso gastar 100, não. Você sabe qual é o nível de endividamento do consumidor brasileiro? Aumentou. Cada vez mais. Então nós temos o quê? Uma ameaça, eu tenho um comprometimento salarial de quase 60%. Aí eu pergunto, eu não tenho estabilidade na economia, eu não sei, eu não sou advogado. Advogado sim, está sempre bem, graças a Deus. Né? Temos dois do lado aqui. Mas eu não sei se eu vou estar empregado amanhã. Então, e o carnezinho, como é que faz? Então. Essa é a economia do Brasil. Você me permite fazer uma análise, assim, trazer um exemplo? Pior Natal dos últimos 11 anos. O comércio do Vicente de Carvalho, o governo petista. O Racing, o dirigente lá, presidente do CDL, o Racing está estudando a gente. Está bravo, está pulando dessa altura. Dos últimos 10 anos, segundo o que ele colocou, se eu estiver enganado, depois tu me corrige aí, Racing, aí em Vicente Carvalho. Pior ano do comércio de Vicente de Carvalho, ali na Thiago Ferreira e adjacências. 2013. Pior. Agora, esse final de ano. E olha, uma questão prática.
a questão econômica deveria, mas não vai influenciar a eleição? Sem dúvida. Porque ela vai segurar com a caneta forte. Um amigo, Dr. Glauber, meu sócio no escritório, advogado, falou assim, vou começar a comprar dólar. Porque o dólar vai estourar, porque a economia está caindo, então o dólar vai subir. Eu falei, não caia nessa, porque o que o governo vai jogar de dólar no mercado para não deixar o câmbio flutuar muito, para poder segurar até a eleição, não vai, visão minha, leitura minha que eu faço, não haverá grandes solavancos na economia por conta da eleição, ela vai segurar com mão de ferro, aí depois estoura. Sem dúvida. Aí depois estoura. Mas aí é falar, o o ano que vem, quando tiver reeleito, eu me viro. Aí segura Mas eu acho que novamente, nós vamos aí ter segura o grandes preço da solavancos. gasolina, segura tudo. quer dizer. Segura. E Aí depois vai solta falar, tudo em cima da gente. Mas não haverá solavancos. Mas E a oposição não fala isso, Iberê. Mas a solução é o pré-sal. Daqui a 40 anos, mais ou menos, entendeu? Se o preço estiver... Olha, o pré-sal é uma coisa interessante, a solução do Brasil, né? Só que eu gostaria que me explicasse o seguinte, a matriz energética do mundo, que era de petróleo, com 42%, caiu nos últimos 10 anos para 31%. Ou seja, daqui 20 anos, quando nós tivermos petróleo, a matéria energética do mundo já não é mais o petróleo. O barril Mas vai eu estar metade questionei do isso preço. aqui, Bota na metade minha do primeira preço. passagem. Cara, Até alguns extração, senhores. caríssima a extração, né? E o barril vai custar menos da Sem metade daqui a dúvida. 40 Eu anos. questionei aqui, o programa era o painel regional, não é, que no horário da noite, e o entrevistado era José Luiz Marcusso, o gerente da Petrobras, gerente executivo da Petrobras aqui. Questionei-o sobre isso aqui, e no programa Opinião, antiga Opinião da Record, que eu apresentei durante 1 ano e meio, quase 2 anos, lá na Record Litoral, né? A mesma pergunta que fiz aqui, fiz a ele lá. Não se procura pelo mundo já há tanto tempo uma nova matriz aí, energética, para substituir o petróleo, porque o petróleo é muito poluente e o mundo inteiro caminha. Nós não estamos indo na contramão. Das 2 vezes ele me desmentiu e provou por A mais B, por 2 mais 2 ser 4, e que não é assim, que durante os próximos 25, 30 anos, 40 anos, a matriz energética será petróleo, enfim, portanto o pré-sal é realmente poderá ser uma grande redenção. Então, e os dados estão divulgados aí. Eu não sei, a impressão que me dá é mais ou menos essa que você coloca aí, mas o homem é um especialista no assunto, merecia todo o resto dos... Não está mais aqui. Você é meu amigo, não tenho nada contra, mas é a mesma coisa a bandeira dele, que é quando vem o Manteiga, a inflação é 4, aí estão puxando a orelha. Eles brincam com os números. Por isso, nós temos o quê? 2 Brasis. O deles lá, que eles inventam o número. Da Ilha Abre da um Fantasia, jornal aqui. O Brasil da Ilha da Fantasia e o Brasil real, né? Por que a gente teve superávit agora? Porque eles colocaram no final do ano a venda de 7 plataformas, não é Sem isso? dúvida, isso. E o dinheiro nem entrou. Eles colocaram como receita para poder dar, para não aparecer negativamente na mídia que a economia deu déficit. Vamos para mais um intervalo então e a gente volta daqui a pouquinho com o painel debate. Isso é rápido. Muito bom, estamos de volta aqui. Este é o 3º bloco do nosso painel regional debates com o advogado Ayrton Cinto, o nosso Iberê Cirna e o jornalista e advogado também Heraldo José dos Santos. O telefone segue aberto para você entrar em contato, participar aqui com a gente. Algumas perguntas de telespectadores já chegando, né? A gente só coloca mais uma vez em discussão aqui, como a gente já comentou, mas passou muito rápido na última sexta-feira por esse tema. É uma curiosidade, uma vergonha ao mesmo tempo, né, que acontece lá em Vicente Carvalho. O Banco do Brasil, a agência do Banco do Brasil, há quase 40 dias, 35 dias, 36 dias, que não aceita dinheiro, não aceita depósito de dinheiro por falta de segurança lá naquele local e naquela região, e o número de assaltos que a agência andou sofrendo. É isso, né, Ayrton? É isso, é uma vergonha, eu já me manifestei na rede social sobre isso. Esse ato do Banco do Brasil é absolutamente contrário ao que determina o Código do Consumidor. Isso é uma prática abusiva. O banco tem a obrigação de criar e manter a segurança para o usuário. Seja ele, não precisa nem ter conta, não precisa ser correntista. Aquele que vai pagar sua continha de luz lá, vai receber alguma coisa. O banco tem a obrigação. Essa atitude do gerente, eu não sei se veio de cima, se veio de São Paulo, veio de Brasília, de onde veio, não interessa de onde veio, é ilegal, imoral e é muito triste para a cidade do Guarujá, mais uma vez, para o distrito, nosso querido distrito e sofrido distrito de Vicente de Carvalho. O Banco do Brasil, o primeiro, o segundo, acho que é o primeiro maior banco do Brasil, daqui do nosso país, dizer que não vai receber dinheiro. O banco está dizendo, não vem pagar porque se você for assaltado aqui, o que ele está fazendo? O banco não está preocupado com o consumidor, está preocupado com o dinheiro dele. Porque se até fora do banco, saibam disso,
Se você fizer um saque e for roubado ali ainda fora do banco, o banco pode sim ser responsabilizado, há julgados nesse sentido, que o banco não colocou à sua disposição o consumidor a segurança. Então é mais uma vergonha que a nossa cidade passa por falta de gestão na questão de saúde, de segurança pública. Mas o que eu tenho acompanhado aí, a assessoria de imprensa do banco, lógico que a gente não defende uma situação dessa nunca, diz só que foi suspenso temporariamente, porque estão aprimorando todo o sistema de monitoramento de câmeras e outros APTs, cachorro, Rottweiler, sei o que eles vão pôr lá, para depois então voltar. Obviamente, é lamentável para a população ter que esse estado de coisa, você está lá, seja ele em qualquer lugar do mundo, muito menos aí o Ayrton Alemão, lá em Vicente de Carvalho. É realmente reprovável essa conduta aí dos responsáveis lá pelo banco, porque aquela história, então, se ele decreta que não pode trabalhar com dinheiro, é falência total, não só da segurança pública, como da própria instituição, que é incapaz, né, de garantir ali um mínimo de segurança para os seus usuários, para os seus correntistas. Agora, mas Guarujá não é só problema não, viu? Guarujá também tem atuado, Boturão. Verdade. A prefeitura lá multou a Sabesp, falta d'água, e acaba de multar também a empresa de ônibus, né? Em razão do trânsito. Serviço mal prestado por tempo de espera no ponto de ônibus elevado. Isso é bom, eu nunca vi uma situação A prefeitura, na verdade, processou a Sabesp, né? Não sei como é que ficou a Aliás, situação. o PROCON também multou. Aliás, na questão da Sabesp, o advogado-geral do município, o doutor André Guerato, por ordem da prefeita, obviamente, que ela que assinou a ação civil pública, né? Como autora, provavelmente, teve uma atitude importante, proativa nessa questão. Claro. É louvável, sim, a atitude da Prefeitura do Guarujá, da prefeita e do André Guerato, no sentido de faltava, até a data que eles impetraram ou entraram com essa ação, coragem e atitude para um gestor, seja prefeito ou prefeita, ir para cima da Sabesp. Não é só que a Sabesp, a gente tem duas questões importantes, a questão da potabilidade e a questão do fornecimento de água e recolhimento de esgoto, que é serviço essencial e não pode ser interrompido. Parabéns à prefeitura, ao André Guerato lá, o secretário, o advogado-geral do município, essa é a nomenclatura lá deles, no sentido de ir para cima da Sabesp e cobrar o exercício, ou exercer, melhor dizendo, essa obrigação em nome do cidadão para prestação de um serviço essencial decente para o consumidor. Aliás, é uma ironia, né, porque são os mesmos instrumentos que nós usamos para cobrar outras falhas da gestão pública lá do Guarujá em nome da população. Mas essa questão a gente tem que admitir, sim, eu admito com absoluta tranquilidade e felicidade. Atuaram muito bem lembrado pelo Heraldo. Essa ação demorou para acontecer, mas aconteceu, parabéns, está defendendo a população. E a questão da transitoral, que a gente debate há muito tempo, agora o PROCON autuou, mas eu preciso ver também se a gente precisa acompanhar se haverá alguma ação judicial, porque o contrato com a transitoral estabelece outras medidas, outras ferramentas para poder cobrar um serviço melhor. Agora, um detalhe nesse contrato da Translitoral, eu estive estudando aí, mas muito superficialmente, me parece que ele foi consagrado por um período de 30 anos. Não é um pouquinho excessivo? 15 mais 15, é isso? É isso? Foi 15, prorrogável mais 15, já foi prorrogado. Agora, e só acrescentando também, porque a partir dessa atuação do PROCON, eu acho que nas próximas licitações para concessão de serviço de transporte público, poderia colocar uma cláusula, a empresa que tenha autuação, uma espécie de ficha limpa, né, de exigência de empresas, empresa que tenha sido autuada não poder concorrer à prestação de serviço. Porque se faz isso nas cidades, tem um monte de empresa que ia ficar de fora. O Alfredo Munhoz diz assim, Ayrton, sobre o estacionamento da praia de Pitangueiras, íamos falar sobre isso também, né? Diz ele, lá é público e está sendo usado como privado. O que você tem a comentar? Estava aqui na pautinha para a gente seguir aqui. Eu até vi aqui na matéria do Diário, né, do Litoral, que já há algumas denúncias. Quem que perguntou? Alfredo, né? Isso. Viu, Alfredo? Vejo aqui na matéria do Diário Litoral que já há algumas denúncias. Eu já comentei, inclusive num artigo dos jornais que a gente escreve lá no Guarujá e também na rede social. Eu citei a falta de visão de gestão pública a favor da comunidade, inclusive a favor dos próprios turistas, que estamos em época de temporada, da atual administração na utilização desse bem público. Esse estacionamento que eu fui lá ver, junto com a minha esposa, Ana Lúcia, nós estávamos caminhando ali, nós paramos e falamos, o que é isso aqui? Aí estava lá estacionamento, R$5, R$10 e tal.
e uma barraquinha, uma mesinha e um guarda-sol. Falei, ué, que estranho, né? Será que isso aqui foi autorizado? Será que tem alvará? Já veio na minha cabeça essa questão. E eu fiquei ainda mais sobressaltado, Alfredo, quando eu descobri que é uma área que seria cedida para uma atividade privada de uma empresa, para trazer alguns brinquedos, trazer alguma atração para a população. Ela desistiu, ela ganhou essa licitação e desistiu, e a prefeitura ficou com esse abacaxi na mão e decidiu abrir um estacionamento e, segundo informações preliminares, o dinheiro arrecadado vai para o Fundo Social. Eu vou ser sincero, eu faria diferente. Ali é uma área que já é da prefeitura, ela é entre a Avenida da Praia e a própria praia. Essa foto aqui desemboca na praia, o estacionamento corre acelerar um pouquinho mais, cai dentro da Praia de Pitangueiras. Por que não fazer, por exemplo, um convênio com algumas empresas de prestação de serviço médico, alguns planos de saúde, e colocar ali um atendimento para a população, para fazer glicemia, teste de glicemia, fazer, por exemplo, medir a pressão arterial, fazer um convênio junto com a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros e montar um posto ali para reconhecimento e recolhimento de crianças perdidas na praia, e montar, por exemplo, um posto de informações turísticas, informando para a população e oferecendo infelizmente poucos, nós temos poucas atividades turísticas para a população. Seria muito mais importante, seria uma área usada com uma conotação social, uma conotação turística e não meramente comercial. Pegou muito mal. Eu gostaria de saber para onde vai esse dinheiro, se estão dando nota fiscal, para que cofre que vai esse dinheiro, para depois ser repassado para assistência social, para a secretaria, e mais, os funcionários que estão lá, estão recebendo de quem? Quem está pagando? Existe vínculo de emprego? Então, aparentemente, é um monte de ilegalidade, Alfredo, que uma área que podia ser utilizada com uma conotação, como eu já disse, social, turística, está sendo utilizada comercialmente, com um monte de dúvida. Graças a Deus já tem aí denúncias no MP que vai, espero eu, apurar as responsabilidades. Muito bem. Alguém ia comentar sobre isso, não? Eu queria só... Pois não. É porque, na verdade, pelo que nós entendemos aqui, essa área havia sido licitada, né, a uma empresa, que eventualmente, se não me falha, era um parque de diversão, Isso. coisa que o valha, que já estava lá, inclusive, há tempo, uma coisa meio, uma tranqueira meio velha lá, que estava, sai, não sai, entra, não, mas era verdade, a gente sabe disso. O Luna Park que tinha isso. Mais ou menos isso. O passaporte da tristeza, eles vendiam. Não é da alegria, aí né? assim, aí tiraram de lá. E não veio com coisa nova, sobe o abacaxi na mão da prefeitura, uma área importante no espaço que está e que me parece que de atropelo, viu, Heitor? Aí ocupa-se de alguma forma. Nada elimina você ter o posto, você ter nada, cabe todo mundo ali. Obviamente, a forma como está sendo recolhido, vai lá o Ministério Público e veja como vai ser. Agora, a atitude de ocupar de alguma coisa, jogaram no colo da prefeitura. Falou, está aqui o buraco. E vou ficar com esse espaço fazendo o quê? Em plena temporada. Então eu entendo, isso já aconteceu aqui em Santos, em outras oportunidades. São Vicente aconteceu também, quando tínhamos aquele famoso parque. O Heraldo era muito frequentador de lá, aquele parque ali no Itararé. Também nós tivemos áreas, né, que tem que ser ocupadas. Tem que ver, como a gente está dizendo, para onde vai, se dá nota fiscal, se o que está trabalhando foi vacinado, tá tudo certo. Mas o que não pode é a prefeitura também ter um espaço daquele aberto e não aproveitar, desde que, pelo que eu estou entendendo, o dinheiro está indo para o Fundo de Solidariedade, que vai reverter em benefício social. Eu não vejo nenhum Será grande que está crime. mesmo? Não tem problema, certo? Vocês são advogados, tenham dúvida. Eu procuro acreditar naquilo que eu estou lendo e procuro acreditar na boa intenção da prefeitura. Procuro acreditar. Se me provarem o contrário, perfeito, parabéns ao Ministério Público e aos advogados. Por que não estaria? Professor Iberê, olha, isso aqui Por que tem não iria para o Fundo Social? fortes indícios. Porque foi colocado, esperado. Querem ver pelo envolto. Não. Isso aqui está sendo explorado de forma assim, Não tem nenhuma completamente faixa na frente lá. desorganizada. Exatamente. Quer dizer, quem é Sem que, informação. por exemplo, quem Tem é que por fogo no circo, emite nota fiscal? Se você for, por exemplo, deixar o seu carro lá, acontecer um dano no seu carro, quem é que vai ser responsabilizado? Você tem uma nota fiscal daquilo? Você tem um controle de onde vai? Dano, alguém tem que ser fortes indícios responsabilizado. de ilegalidade e o Ministério Público, se procurar, vai achar. Ilegalidade no modus operandi que está sendo Exatamente. feito. Vamos separar Tudo. as coisas. Claro. O que eu estou defendendo é
O modus operandi, o Ministério Público que veja, a fiscalização que veja, quem quiser ver. Eu estou dizendo a atitude da Prefeitura em ocupar um espaço que de repente deixar Não é para ganhar dinheiro, Iberê, não é porque tem um terreno lá que ela vai ganhar dinheiro. Ela não está ganhando, ela está mandando para o Fundo de Solidariedade. É que É uma vai. oportunidade. Tomara que mande. A nossa dúvida é essa, a nossa preocupação é Mas essa. essa questão levantada pelo Heraldo é Eu tenho, preocupante. olha, Exatamente. Mas Você é que estacionar você seu prova. carro lá, alguém tem que te dar a garantia de alguma coisa. Olha a Se garantia. sair arranhado, É como é que estacionamento fica? da Alguém é que paga? prefeitura, não é? É um prefeitura vai sujeito pagar? aqui que não Isso fala aqui é uma nada. ó. atividade econômica que não é típica do poder Exatamente. público. Isso Poder aqui é público uma não foi criado pra temeridade. isso. A exploração disso aqui, Iberê, do ponto de vista jurídico e político. na minha Podia visão. colocar lá um Mas é uma parquinho, qualquer temeridade. coisa, né? Não, Mas não tem um é coisa. decreto, pô. Aluga para sair do É, centro, um centro social, Não foi feito um decreto? Não. O decreto existe para qualquer outra situação, não, pera. especificamente para aquele Via- local. ó, estacionamento público viabilizado pelo decreto 10.700 com a arrecadação revertida para o fundo. Está dizendo que tem um decreto. O Não, mas decreto nem é tudo que a lei- genérico. nem O tudo decreto que a é lei- genérico. Eu acho que é específico. É preciso pontuar uma questão. Nem tudo, por exemplo, o decreto A do prefeitura também executivo. não pode Nem legislar todo por decreto. nem A todo atividade decreto, econômica não cabe. ele vem carregado 100% de legalidade e de moralidade. Exatamente. É questionável. Não é porque ele vem pela via legal, como a lei determina, que é através de um decreto, que ele por si só já A lei cumpriu pode todas ser as ilegal. suas prerrogativas. Mas o que eu estou dizendo é assim, nós temos que separar duas coisas. Ninguém está a favor da ilegalidade. É Beleza, ilegal? tem Vai ao forte- Ministério Público. Advogado tem forte indício de tudo. Ele fica, olha, o que eu estou dizendo é o seguinte, tem uma área que bullying, deve é para a bullying. prefeitura, a área do Parquinho. Parquinho não Não, mas faz a coisa O certa, Parquinho Iberê. tem- Nós pra estamos mim em plena tá. temporada, Pra cidade. dá para uma empresa Pra dessas cidade. de eventos, que vai, Eu acho que É seria mais uma adequado. decisão. vai É uma promover o decisão. seu Uma questão, uma questão, tirolesa Alguém lá, tá ganhando pronto. dinheiro aqui. Tem uma Iberê. lá no Alguém está Seara, ganhando lá. dinheiro. Bota uma tirolesa lá. Pronto. Eu não. Ó, Gustavo, vamos seguir aqui. Gustavo Alfredo. Ou não, Gustavo Alfredo, exatamente. Lá de Vicente Carvalho. Doutor Ayrton, pergunta ele. Você. Não entendi. Você, prefeita no segundo turno, agora está atacando. Você apoiou a prefeita no segundo turno, é apoiou. isso? Claro, Faltou apoiei. apoiou ali. Apoiei. E agora está atacando por ter ficado sem cargo na administração. É ser direto e reto. né? Não, deixa eu falar. Foi legal. Eu vou tentar resumir aí para não estender, para a gente falar sobre assuntos mais importantes do que esse, que é a nossa cidade, viu, Rapidinho, Gustavo? porque não dá mais tempo. É, exatamente. Estou quase fechando aqui. Primeiro, apoiei a prefeita no segundo turno e nas mesmas condições, hoje apoiaria novamente o candidato que foi a ela. Melhor do que o candidato, ela e o candidato que ela foi para o segundo turno, eu tenho certeza que seria o Ayrton Cinto, prefeito do Guarujá. Tenho certeza absoluta. Mas foram ela, prefeita, e o Farid para o segundo turno. Eu escutei, quando ela me chamou na quarta-feira, o primeiro turno terminou no domingo, na quarta-feira eu recebi uma ligação da prefeita. Se você é amigo dela, pergunte para ela. Me chamou no gabinete dela, aliás, no comitê dela ali do PMDB, e falou, menino, como ela trata todo mundo, né? Menino, eu preciso da sua ajuda para ganhar essa eleição. E eu disse a ela, a senhora não precisa nem da minha ajuda, nem de ninguém, a senhora já está eleita. Se a senhora quiser que eu continue meu trabalho por serviços públicos melhores, por moralidade na administração, eu faço do lado de fora. Ela falou, muito bem, porque eu não vim te oferecer cargo. Tanto que o Valdir Tamburus e o Ribamar, que sentaram à mesa com a gente, na mesma condição, ela ofereceu o cargo para eles estão como diretores na prefeitura, ela ofereceu um cargo para mim, eu não estou na prefeitura, e disse a ela que ajudaria da forma que eu estou fazendo agora. Eu não preciso de cargo na prefeitura, eu sou advogado, bem sucedido, graças a Deus e graças aos meus estudos, e eu quero deixar claro para você que eu não sou inimigo da Antonieta, nem do Farid, nem não sei se eu lhe conheço, nem de você. Nem da cidade. Muito, aí que tá, é isso que eu queria finalizar, e muito menos da cidade. Apoiei e apoiaria novamente, até porque eu não queria que voltasse para o nosso governo, para a nossa cidade, um estilo de governo que já havia sido rejeitado. Torço que ela acerte nesses próximos 3 anos, mas justamente porque eu a apoiei, eu me sinto absolutamente livre e mais obrigado a cobrar melhoria na nossa cidade, Gustavo. Estamos em cima da hora, fechando aqui mais um painel Regional Debates. Obrigado, Ayrton, por estar conosco, até uma outra oportunidade. Valeu, Um abraço. Iberê. Obrigado pela você. participação mais uma vez. Beleza? Obrigado ao nosso Heraldo Heraldo, também. abraço. A você Obrigado, que nos boa tarde. acompanhou, muito obrigado. Voltamos amanhã, sempre às 1h30 da tarde, ao vivo, e a reprise às 8 da noite, 20 horas. E às 22, né, sempre na sequência do JB, tem o painel regional. Obrigado, tchau.